Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É uma satisfação mais uma vez estar aqui. Até estava sentado ali relembrando a correria, né, das reformas e tudo aqui. Que maravilha que ficou, né? Então, tem mais do que comemorar mesmo esse mês de aniversário. E espero que quando a casa fizer 100 anos eu estarei aqui falando alguma palestra aqui também. Quer viver, né? Diz que os espíritas vivem bastante, mas eu acho que não é por merecimento não, eu acho que é porque tem muita coisa para pagar, então para resgatar ele precisa de mais tempo. Brincadeiras à parte, meus irmãos, esse tema, transformação interior, ou a famosa reforma íntima, dá um outro nome diferente um pouco, é algo que a gente bate tanto, né, nas casas espíritas, nessa tecla, mas é algo que todos nós necessitamos realizar. Estamos aqui encarnados para que esse processo aconteça. Como espíritas estudamos, sabemos que tivemos várias reencarnações, já teimamos tanto, ainda teimamos algumas coisas ainda, né? Mas necessário se faz em cada existência trabalhar isso. Numa só a gente não consegue. A luta é grande, é árdua, mas necessária, né? Vamos ler aqui. Vamos ler um pouco aqui, junto vamos dialogando, conversando, né? O que é essa reforma íntima. Nos diz aqui que é a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo. Como eu disse antes, de reencarnações e reencarnações, de erros, de teimosias, de eu é que sei, né? E até hoje ainda certas situações ainda vivemos assim. É trocar atitudes erradas por corretas, ou seja, erros por acertos. Fazer o melhor que formos capazes, sempre pensando no bem maior. Esse melhor que formos capazes é porque tem coisas que nós ainda não conseguimos. Tem certas situações que até nós pensamos assim, não, agora eu pensei essa. E quando vê, eles, nossos benfeitores, colocam-nos em situações e a gente erra ali ainda de novo, né? Então, sempre que nós começarmos a nos levar, não, agora eu estou bonzinho, agora eu já aprendi, quando vê que não, né? Então, recomeçar, não desistir, continuar essa luta, né? É se perguntar todos os dias, fui melhor do que pude hoje? Eu poderia ter sido melhor? Como a gente fala, por vezes, do trânsito, né? Uma situação fechada, né? Ele podia ter ficado quieto. Eles não ficam, eles abrem a janela, falam alguma coisa, né? Ou a gente não fala, mas em pensamento diz coisas que não devia. A reforma íntima, meus irmãos, também é pelo pensamento, as maneiras que pensamos. O autoconhecimento, então precisamos nos conhecer, né? A base para a reforma íntima é o autoconhecimento. Quanto mais nos conhecermos, maiores chances de efetuarmos essas mudanças. Eu sempre costumo dizer que às vezes é melhor, a gente precisa olhar no espelho do banheiro mesmo, né? Olhar quem está ali, quem sou eu, né? Olhar dentro dos olhos aqui, hoje eu estou nesse corpo, né? Procurar ver fora desse corpo, por que eu ainda erro tanto em certas coisas, faço o mal que não quero, deixo de fazer o bem que eu gostaria, como disse Paulo, né? E a gente se olhar e se ver, quem sou eu? Qual é as oportunidades que o Pai está me mostrando nessa existência? Para que eu realize. Todos nós estamos reencarnados
para fazer essa reforma. Eu vim para resgatar, não veio fazer só reforma. O resgate o que é? Trabalhar dentro de nós esses erros, essas reformas, né? Em O Livro dos Espíritos, no capítulo Conhecimento de Si Mesmo, a famosa questão 919, né? Allan Kardec questiona os espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem: um sábio vos disse, conhece a ti mesmo. Quando colocarmos em nossos pensamentos a realidade desse conhecer-se a si mesmo, é o olhar no espelho da alma, né? Quem sou eu? Eu não estou conseguindo sozinho fazer essa reforma íntima? Não estou conseguindo. Mas quem pode me ajudar? E tem quem pode ajudar. Mas não vou falar agora, mais adiante a gente vai descobrir aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, onde Allan Kardec escreve: reconhece o seu verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as más inclinações. Então, os espíritas são santos? Não são. Por mais tempo que está na doutrina, eu vou dizer aqui algo que eu já disse outras vezes, não lembro se disse aqui, que quando eu comecei na doutrina, lá seus quase 30 anos, eu estava sentado assim como os irmãos estão, e via alguém falar aqui na frente como estou agora, e gostei tanto das palavras tão belas, tão fortes, tão incisivas. Disse, essa pessoa aí deve ser muito feliz, deve ter um caráter ilibado, deve ser um espírito superior, pelo que ele fala, pela maneira que ele age. Assim eu pensei. Depois eu fui vendo, estudando, que todos nós estamos na mesma luta. Temos essa oportunidade de falar aqui na frente, devido aos estudos que a gente faz e busca a compreensão, mas estamos todos nessa mesma busca do conhece-te a ti mesmo. Não tem santo que não. Tem pessoas, como diz aqui, reconhecendo que ele precisa mudar. Então aí que se vê o verdadeiro espírita, aquele que luta para mudar. Se descobrirmos que ele errou, que ele fez algo que não devia, que não se julgue, porque, como eu disse, ele não é santo. Ele é alguém que está buscando se melhorar, porque com certeza se ele errou, ele está se remoendo por dentro por que fez aquilo. O verdadeiro espírita se reconhece pela luta que ele empreende para a sua melhora. E não é só numa reencarnação, não. Estão em muitas. Né? Em muitas. Mas o caminho é esse. Não é um caminho fácil, como diz aqui, mas é um caminho seguro. Então, como fazer essa reforma? Um dos meios mais efetivos é o ingresso, olha aí, num grupo de estudos regulares, sistematizados da doutrina espírita. Então, está aí das mãos do braço amigo que nos é ofertado os estudos nas casas espíritas, né? Adequar qual aquele horário melhor para mim, que eu posso frequentar, porque no estudo, meus irmãos, é muito melhor que estudar só em casa. Devemos estudar em casa, devemos ler os livros, mas quando está junto a gente escuta uns questionamentos que não passou pela nossa cabeça. Só que eu não pensei que era assim, e se esclarece mais ainda. Um conta uma história, outro conta outra, e a gente vai. Jesus não ensinava por histórias, por parábolas? Então assim também, a gente aprende mais ainda juntos. E passa a gostar, passa a se integrar naquele grupo, né? E vai vendo aí então a sua transformação acontecendo. Né?
Com a orientação dos dirigentes, apoiados pelo próprio grupo e pela cobertura do plano espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimento e transpormos as nossas barreiras. Não esquecendo que quando se fala em doutrina espírita, nós temos mais ainda o entendimento de que não estamos sozinhos. Tem aqueles seres queridos que se importam conosco, sejam aqueles familiares, pai ou mãe ou irmãos, que já fizeram sua passagem, já desencarnaram, mas eles têm permissão de nos influenciar, sim. Principalmente se eles já aqui adquiriram um conhecimento e veem o quanto nós precisamos de auxílio. E se os irmãos perceberem, muitas situações já na vida corriqueira nossa, nós recebemos esse auxílio, essa ajuda no... Como é que eu não pensei nisso antes? É uma sugestão. E fica como se nós que tivemos aquela ideia. Além dos espíritos familiares, temos o nosso protetor, nosso guia espiritual, que o Pai, na sua bondade, direciona para cada um de nós. Temos o nosso anjo de guarda, né? Que ele está sempre nos auxiliando, sempre nos dizendo que o caminho a seguir. E nós, por nossa insensatez, por nossos ouvidos tapados, os ouvidos espirituais ainda, não os ouvimos. E erramos, enfiamos o pé pelas mãos, como dizem os mais antigos, e aprendemos com um erro, a bater da cabeça para ir, por que eu não fiz aquilo que estava na minha cabeça, fiz errado. Então são sugestões, eles não nos obrigam, não interferem no nosso livre-arbítrio, mas nos dão as sugestões. Agora, aqueles que querem ver a nossa derrocada, a nossa caída, eles interferem no nosso livre-arbítrio. Mas por que Deus o permite? Não é Deus que permite ou deixa de permitir. É a nossa insensatez, por vezes, que escutamos aquele e não aquele. E aí erramos, aí caímos. Aprendemos daí pela dor. Então, a autocrítica, como diz ali, né? Comecemos pela autocrítica, a nós mesmos. Antes de criticar o outro, vamos criticar a nós primeiramente, né? Aqui os irmãos têm um exemplo da escala evolutiva, que é lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, e fala: espíritos puros, quem são? Não têm influência da matéria, apresentando absoluta superioridade moral e intelectual, atingiram o grau máximo da perfeição, não preciso mais reencarnar. Mas então é meu anjo de guarda. Pode até ser, mas muitas vezes o anjo de guarda, conforme a situação do seu tutelado, termina até reencarnando para auxiliar. Sabe, aquele pai amoroso que busca sempre auxiliar, né, de todas as formas, dá um jeito de solucionar. Na família, sempre buscam ele, né? Será que não é ele que está ali? Porque eles também têm coisas ainda a cumprir como missão. Não tem resgates, tem como missão de auxiliar. Bons espíritos. Nestes já há predomínio do espírito sobre a matéria e desejo do bem. Fazem o bem pelo bem, ficam felizes com isso. Conhecemos alguém assim? Esse abaixo aqui. Espíritos imperfeitos se caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito e propensão ao mal. Não é que só seja mal, ele tem propensão ainda a fazer o mal, se vingar, né, alguma coisa, ignorância, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, maledicência, gosta de falar mal dos outros, fica no comodismo e mais coisas ainda, né? Onde nós nos colocamos aí, meus irmãos? Desses
3 aí, porque a escala é enorme. Cada desses ainda tem outros degraus ainda. Onde nós nos colocamos nesses aí? Faz pensar, né? Somos totalmente bons? Creio que não. Mas sentimos alguma inveja, às vezes. O orgulho não nos aparece. Volta e meia. Não tem nada a ver com o problema do outro. Eu não vou ajudar nada. Você vira e está aí para aprender. Então são coisas que a gente vai analisando, né? Se eu me vejo aqui, vamos buscar mudar isso aí. Aprendemos até aqui que isso não é fácil, mas não é impossível. Temos condições de melhorar isso aí, né? São para várias encarnações, não é só para essa. Que bom que estamos despertando, né? E quando erramos e nos arrependemos, está se cumprindo ali o que estamos aprendendo, né? Mas quando erramos, nos comprazemos de ver o outro se lascar, está todo um trabalho para ser feito. Aqui adiante, na questão 919A, tem a Santo Agostinho complementa a questão 919, oferecendo o resultado de sua própria experiência. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. E se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, temos que ver em nós o que precisa reformar. Aquele olhar no espelho, né? Sem conhecer, né? Aqui tem dizendo que o esforço é nosso, o pastor conduz seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Era a comparação que sempre Jesus falava, né? As minhas ovelhas do meu rebanho, do meu aprisco e tal. Era o meio de mostrar, né? Conduzia, mas volta e meia uma se desviava. Aí o lobo pegava, né? O lobo está sempre à solta. Mas sempre, quando nos direcionamos nossos pensamentos ao Pai, nós recebemos auxílio. Por mais difícil que a coisa esteja, nós sempre vamos receber o auxílio quando queremos. Lembrando, temos o livre-arbítrio, né? Reforma íntima e autoestima. Nunca esqueça que mais importante que a severidade da disciplina com nossas imperfeições, porque temos que ter uma disciplina, né? É a alegria que devemos cultivar com nossos pequenos triunfos e nossas tenras qualidades. A alegria é fonte de motivação e bem-estar para todos os dias. Então, sou muito errado, tenho muito que melhorar, eu não vou conseguir. Não vai. Te alegra com as pequenas coisas que tu já conquistou, porque já são conquistas. Tá? Se tivermos um caderno, já temos o que anotar ali de bom, já temos do que nos alegrar, do que pensar assim, aos olhos de Deus, Ele vê que eu quero mudar, que eu estou mudando, que eu quero ser melhor. E dizer, eu sei que estou errado, eu vou conseguir. Por mais que os atrapalhos venham, os obstáculos se apresentem, eu tropeço aqui, mas levanto logo ali adiante e assim vou em frente. Ninguém está inapto a fazer essa reforma. Todos nós temos condições de melhorar. Principalmente
quando reconhecemos que estamos errados, né? Celebrando suas conquistas internas, quando nós entramos no Espiritismo, adquirimos conhecimento que nos desperta. E quando o Espiritismo entra em nós, assumimos o compromisso de modificar a nossa forma de viver, deixando de responsabilizar os outros por nossos erros. Né? É muito bom culpar os outros. Né? Às vezes em casa, lá, brincando, eu digo, não, eu não errei. Ah, não, não, foi fulano, tem que ter o culpado. Né? Mas é brincando, né? Claro que a gente tem que reconhecer os nossos erros. Quando nós somos humanos, nós ainda estamos engatinhando em termos de espiritualidade. É natural que a gente ainda titubeie, mas é imperativo da lei divina que nós nos levantemos, ergamos a cabeça e continuamos em frente. Precisamos disso, principalmente quando começa a doutrina a entrar em nós. Né? Quando o Espiritismo sai de nós, descobrimos finalmente quem somos através do autoconhecimento, conscientização de que podemos e somos capazes de efetuar mudanças. Aqui se refere quando o Espiritismo sai de nós, nas nossas atitudes lá fora, na família, no trabalho, né, no convívio, principalmente quem trabalha com balcão, que é o meu caso, tem que ter ali atestado todos os dias, ter a paciência, né, ter jeito de lidar, né, ter as maneiras. Aí a gente aplica o que aprende na doutrina. Eu já pensei até na loja lá escrever lá, que só eu daqui enxergo lá. Cuidado. Olha o que o Espiritismo te ensina. Porque às vezes a gente vem em pensamentos que não devia. Mas é da justiça divina que a gente se pense, ó o teste aí, ó a prova aí. Né? Quero passar de ano? Vou ter que estudar, vou ter que fazer a coisa certa, né? Até aqui, deu para compreender um tanto? Está faltando coisas ainda? Eu tenho mais uma relação aqui, dá tempo ainda. Ensinamentos de Chico Xavier para a reforma íntima. O processo contínuo de autoconhecimento, de transformação. Chico Xavier diz que perdurarão por muitos anos para a humanidade. E um deles foi uma lista que ele deixou aqui. Eu vou colocar aqui. São 20, mas vou falar bem rapidinho. Executar alegremente as próprias obrigações. O que se refere a isso? O irmão leu ali sobre o dever. Aí está. O Evangelho fala sobre o dever do cristão, dever para com os outros, dever para consigo mesmo. Né? Esse é o caminho da reforma íntima. Né? Executar alegremente as próprias obrigações, agir com entusiasmo, gratidão por nossas experiências. Né? Nós estamos aqui numa experiência. 2. Silenciar diante da ofensa. Essa é difícil, né? Essa não é fácil. Mas com o tempo, com o exercício, nós vamos trabalhando isso aí. Quando elas já ficam assim, só em pensamento, já deu uma melhoradinha. Mas o pensamento também tem que ser reformado. Muitas vezes alguém diz algo injusto ou ofensivo a nosso respeito. Mas se respirarmos fundo e refletirmos com sabedoria, percebermos que, se retrucarmos da mesma maneira, só pioramos a situação. E aí que acontecem muitas coisas que depois se arrependem. E muitos irmãos nossos que estão no presídio, inclusive conheço a história de um, e diz que se pudesse voltar atrás não teria feito o que fez. Aí tira a vida de outro, termina sendo caçado, vai lá
casarão, né? Então, muitos que lá estão, com certeza, se pudesse voltar atrás, voltariam. Né? Esquecer o favor prestado. Vejam só, quando eu ajudo alguém, ajudei, pronto, não tem que estar me vangloriando daquilo. Até dá uma satisfação no coração da gente ter auxiliado, ter feito, mas que isso se torne corriqueiro até, que eu não fique pensando, como eu sou bonzinho, ajudei fulano. Não pode ser por aí, né? Se a gente fica esperando que o outro nos diga, como tu é bonzinho, foi feito o trabalho aí, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Não é porque o outro gosta de mim, é meu amigo, que ele tem que estar sempre fazendo as coisas que eu gosto. Na verdade, o amigo verdadeiro, ele tem que dizer aquilo que ele não gosta também. Que é para nosso crescimento, não é só concordar. O verdadeiro amigo não só concorda, ele também discorda. E nos mostra o caminho, né? Procurar de todas as formas emudecer a nossa agressividade, pois a agressividade é uma reação psicológica que nos envolve por emoções e reações impulsivas, causando brigas, desentendimentos e assim vai, né? Não condenar as opiniões que divergem da nossa. E como tem isso, né? Às vezes até na casa espírita acontece isso. Essas divergências de ideias, né? Que é do ser humano. É até normal isso. Cada pessoa tem sua razão para agir ou pensar de forma peculiar. Cada um tem uma história de vida e suas crenças particulares. Condenar ou julgar os nossos semelhantes, damos a oportunidade de também sermos julgados, na mesma medida. Ao respeitarmos as pessoas e suas opiniões, convivemos em harmonia com a diferença e transformamos as relações humanas para a evolução. Então, discordar é bom, mas que não seja uma tempestade, um agitar de águas tão forte que vai derrubar o outro. Ouvir, falar, não concordo, não concordo, discordo dessa tua opinião, tá pronto, não precisa brigar. Não é? Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Você acha bom que você vai dizer bobagem, diz o popular, né? Perdeu de ficar quieto. Se vai falar coisa que não vai acrescentar em nada, cala-te. Se vai de malícia para com o outro, né? Fica quieto, né? Vigiar nossos pensamentos, palavras e ações, naturalmente não nos deixamos envolver por intenções e vibrações maliciosas, porque os espíritos que não querem nossa evolução estão prontinhos para alimentar aquelas malícias, aqueles erros, né? Acirrar os ânimos ali para sair algo que não deveria, né? Pensar bem. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume, principalmente quem coordena grupos de estudos, já é uma pessoa qualificada para aquilo, senão não estaria ali. Mas ter paciência de ensinar, de explicar, falando lá fora, né? Qualquer trabalho, não vou falar nem de professor no colégio, nada. Vou falar assim do trabalho da gente, ter paciência. Essa é uma conquista que nós devemos buscar. Não viver com azedume. Quem aguenta viver com alguém azedo? Não é fácil, né, irmão? Mas para quem convive com aquele, é provas. Mas será que Deus nos colocou naquela situação para que o outro, através dos nossos exemplos, comece a pensar diferente? E aquele que é azedo, vamos dizer, muda, né? Consegue mudar um pouco o seu modo de ser, através do exemplo dos outros, porque falar não vai adiantar nada, né? Não vai. Então, através do exemplo, a gente muda mais do que o falar por vezes, né? Ainda diz Chico, treinar a paciência constante, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar as nossas dores.
que às vezes o irmão quer só os ouvidos emprestados, né? E a gente começa, eu não digo aos irmãos, que até eu tenho essa, às vezes um começa a me contar, eu começo a contar uma história mais triste que a dele, então, que passei. Não é por aí, né? A gente tem que treinar, então, os ouvidos para ouvir, fazer uma colocação, então, me ajude, ou simplesmente ouvir. Não é de contar minhas mágoas também, né? Vai deixar o outro mais depressivo, ainda mais apavorado ainda, né? Tem técnicas para isso. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil, buscar sem ser útil. Desculpar sem desculpar-se. O que é isso? Devemos aprender com os nossos erros da mesma forma, entender que os outros também erram e que erramos todos em processo de evolução. Todos nós estamos aprendendo. Aprendemos a desculpar os erros alheios e não nos culparmos pelos nossos próprios equívocos. Compreender os nossos erros para não cometermos novamente e continuar a jornada com mais leveza e com mais fé. Não usar da maledicência, diz aqui. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência, né? Exaltar, então, aquilo que o outro tem de bom e não os defeitos. Não vai ajudar em nada, né? Alegrar-se com a alegria dos outros, não sentir inveja, né? Ficar alegre com os outros. Conseguir um bom emprego, conseguir um carro bom, conseguir comprar minha casa, né? Ou qualquer coisa que... Mas que bom, que ótimo, que maravilha, fico feliz por ti, meu irmão. Tu merece, né? E Deus te conceda mais ainda. Então, aí não matar aquelas pontas de inveja, de ciúmes que surgem na gente, né? Que surgem, a gente, como eu disse, nós somos pequenos ainda. Ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio, valorizar até o serviço dos outros, reduzir os problemas particulares, porque por vezes, meus irmãos, a gente vê famílias que eles criam um problema que não tem. Às vezes é pequenininho e eles alimentam aquilo que fica enorme. Quando vem, estão se separando, estão cada um indo para um lado, filhos saindo de casa por causa de uma coisinha que considerou uma ofensa, e nem era tanto assim. Teve casos do familiar que veio pedir ajuda, que por ser espírita, às vezes buscam a gente para conversar, para entender. Que tu que é espírita, o que me disse, né? Primeira coisa. Então a gente vai e busca dizer. Ela estava tão apavorada, tão desesperada, que era melhor que eu me matasse então do que está passando pela situação. Mas o que houve? Aí contou um pouco mas disseram o teu nome, que foi... Não, mas eu sei que ele não gosta de mim, não sei, é uma coisa do trabalho. Mas quando foi isso? Não, foi no final de semana aí, segunda-feira tu tira a linha para ver saber isso aí. Chegou na segunda-feira, não era nem com ela. E passou o final de semana sofrendo, desesperado, chorando, e não era nem com ela. Então tem coisas que o ser humano tem essa capacidade de criar algo que é pequeno, deixar maior ainda, mais perverso do que parece. Então ter cuidado nisso aí, né? Reduzir os problemas particulares. E se hoje eu estou nessa dificuldade, ore, peça a Deus para ver se não no outro dia, mais uns dias à frente aparece a solução, aparece alguém que vai nos direcionar um caminho, nos mostrar um caminho, porque Deus trabalha na ajuda dos filhos, né? E essa última aqui, servir de boamente quando a enfermidade nos fira, né? Quando a doença chega, meus irmãos, tira o sossego, né? A gente se abate, é normal, mas que isso não se torne algo que vai me destruir por dentro. Lembre da minha fé, lembre da fé e os tijolinhos que a gente vai fazendo nosso edifício, né? E, então lembre que esse alicerce está formado, que eu tenho que resistir.
Por mais que a doença seja grave e tal, peço a Deus que me ajude. Se for de sucumbir por essa doença, de fazer a minha passagem, que seja natural. Ninguém quer ir. Ninguém quer fazer a sua passagem. Né? Mas se for de ser, e todos nós vamos, ninguém vai escapar, né? Então, tu tenha bom senso. Senhor, se é de tua vontade que eu faça a minha partida, que seja feita a tua vontade. Você não diz isso no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Ter consciência, né? Preparar o que der para preparar, aceitar, se resignar e fazer o que tem que ser feito, né? Porque hoje tem tanta medicação, tem tanta coisa, tem tantos casos, o famoso câncer, que quantos já se curaram, né? Mas se a gente se abater, cair, se desmanchar, só vai piorar. As próprias células do corpo não têm força, não têm ânimo para reagir. Então a gente tem que fazer também a nossa parte. A própria medicina já fala, né, que aqueles que têm fé têm mais chance de cura do que aqueles que nada têm. São estudos feitos, né? Então vamos procurar um grupo de estudos. Com certeza essa casa tem, né? Nos ajuda no esclarecimento, nos ajuda a entender melhor, ajuda a compreender o que se passa conosco, na família, né? É através, porque, por incrível que pareça, a doença, meus irmãos, é uma maneira de nos trazer para a casa espírita. Se não for a doença do corpo físico, é alguma doença do coração, né? Algum sentimento muito ruim que passamos de ingratidão, né? Outros por obsessão. Muitos de nós aportamos a casa espírita devido à obsessão. Quero que me tirem, às vezes aquele lá foi um instrumento para nos trazer a casa espírita. Assim a doença é como aquela passagem que diz, quando a ovelha se afasta para muito longe e o pastor não vai deixar as outras à mercê do lobo e vai buscar aquela. Não, o que ele faz? Manda o cachorro buscar o cão e ajuda. Sim, subentende que o cachorro esse, por vezes, é a doença. E nos faz ir buscar as explicações. Seja na casa espírita, seja em outra religião que seja, né? Mas normalmente a gente aporta a casa espírita. É este então o recado desta noite, meus irmãos. Tá bem? Convido os irmãos para nós fazermos uma prece então. Aquela prece, meus irmãos, que brota do coração, levando o pensamento, imaginando a figura de nosso mestre amado, amigo e companheiro incomparável de todas as horas, mas que lembramos dele quando a dor se abate sobre nós. Mas mestre amigo, que nos conhece a cada um de nós, sabe também da nossa vontade de melhorar. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão do que aprendemos hoje, mais uma vez, da necessidade que temos da nossa mudança. Despira o homem velho para vestir o homem novo, como nos disseste já há tanto tempo. Auxilia-nos, Pai, na compreensão realmente dessa necessidade. Assim, para quando o dia derradeiro vier, nós possamos dizer: vim, lutei o bom embate, melhorei-me em muitos pontos, e que eu mereça, numa próxima encarnação, vir melhor do que hoje. É assim que te agradecemos, ó Mestre, por mais esta noite. Agradecidos também
pelos benfeitores amigos que aqui estão, desde que aqui adentramos, dando a cada um de nós o aporte que necessitamos, deixando lá fora as mazelas, e quando saímos daqui, que brilhemos a nossa luz, meus irmãos, através dos passes que logo mais tomaremos. Seja ali então fechado, por assim dizer, este processo de melhora que cada um de nós buscamos. Obrigado, ó Mestre, obrigado, ó Pai, pelo amor que tem para com todos nós. Que assim seja.